Evangelho de João, capítulo 1, de 35 a 42. No dia seguinte, João estava ali outra vez, com 12 de seus discípulos. E olhando para Jesus, que por ali passava, disse: Este é o Cordeiro de Deus. Os 12 discípulos ouviram dizer isso e passaram a seguir Jesus. Voltando-se e vendo que o seguiam, Jesus perguntou-lhes: Que desejais? Eles disseram: Rabi, que significa mestre, onde te hospedas? Ele lhes respondeu: Vinde e vereis. Foram, pois, e viram onde ele se hospedava, e passaram o dia com ele. Era cerca da 10ª hora. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que ouviram João falar e seguiram Jesus. O primeiro que ele encontrou foi Simão, seu irmão. E disse-lhe: Achamos o Messias, que significa Cristo. E o levou a Jesus. Este fixou nele o olhar e disse: Tu és Simão, filho de João, serás chamado de Cefas, que significa Pedro. Queridos irmãos, imaginem comigo o seguinte quadro. Todos nós estamos num lugar fechado, completamente na escuridão, breu total, absoluto, ninguém vê nada, ninguém enxerga nada. Mas todos nós estamos com tochas nas mãos, apagadas. Temos tochas nas mãos, com combustível. Se forem acesas, produzirão luz para todos enxergarem. Mas tem 200 pessoas com tochas nas mãos, está tudo escuro, breu total, não há fogo, não há como começar. Então, alguém consegue uma faísca e acende uma única tocha. Uma tocha acesa, ela acende umas 2, 3, 4, 5. E cada tocha que é acesa, acende mais outras 5, 6, 7. E essas, por sua vez, até que as 200 pessoas que lá estão, terão todas as suas tochas acesas. Mas alguém começou, alguém acendeu. Caso contrário, as trevas prevaleceriam. Por que eu estou dizendo isso? Porque a Operação André é exatamente isso. Deus acendeu a tocha de João Batista. Quem deu a luz, quem deu a fagulha, o fogo, e acendeu foi João. João, com a sua tocha acesa, ele acendeu a tocha de André e do outro discípulo. André acendeu a tocha de Pedro. E Pedro de centenas e milhares de pessoas. O Senhor lhe deu as chaves do reino dos céus, e no dia de Pentecostes, em seu primeiro sermão, ele abriu a porta do reino para os judeus. Atos capítulo 2, 3. Ele, com as chaves do reino dos céus, Atos 8, acendeu a tocha dos samaritanos, segundo o registro de Atos 8. E ele, segundo o registro de Atos 10, acendeu a tocha dos gentios. Deus usou Pedro para que a porta da evangelização dos judeus, dos samaritanos e dos gentios fossem abertas. E a partir daí, uma multiplicação de novos discípulos. Portanto, tudo começa quando Deus toma a iniciativa de acender a tocha de João Batista. Observem que João Batista, mais uma vez, ele olha para Jesus que passava, aponta para Jesus e diz aos 2 discípulos, um deles André: Este é o Cordeiro de Deus, Ele é o Salvador, é Ele quem salva.
É Ele quem tira o pecado do mundo. Ele é o Messias, Ele é o Salvador, Ele é a nossa esperança. É Ele. A partir daí, os dois discípulos seguem Jesus. E André, diz o texto bíblico, de acordo com o versículo de número 41, o primeiro que ele encontrou foi Simão. Não foi um encontro acidental, foi um encontro proposital. A primeira atitude que ele teve, após encontrar o Salvador, foi procurar o seu irmão. E ele o levou a Jesus. Quando Jesus o viu, ele se chamava Simão. Mas quando Jesus o viu, Jesus viu Pedro. Hoje nós damos nome pelo som, pela beleza, raramente pelo significado, às vezes sim. Mas quando Deus troca o nome de alguém, é porque uma profunda transformação será realizada no coração, no caráter, na alma, na conduta daquela pessoa, e o novo nome revelará o novo ser que aquela pessoa se tornará mediante o poder de Deus. Quando Jesus olha para Simão, diz: tu és Simão, tu serás Pedro, a rocha. Jesus viu a obra completa, acabada e consumada. O apóstolo que seria a coluna da igreja, a bênção que Pedro seria, mas teria um processo. Mas ele seria. Isso tudo por quê? Porque André encontrou a esperança, a solução, o Salvador. E o primeiro que ele encontrou intencionalmente, propositalmente, foi seu irmão. E o levou a Jesus para que ele também encontrasse o que ele encontrou. A tocha dele estava acesa e ele foi acender a de Pedro. Isso é a Operação André. Agora, irmãos, percebam o seguinte. João Batista diz no capítulo 1, verso 26. João lhes respondeu aos emissários dos fariseus e dos sacerdotes: eu batizo com água. No meio de vós está alguém a quem não conheceis. Vocês não conhecem o Salvador, e ele já está no meio de vós. No versículo de número 31, João Batista confessa: eu não o conhecia. No verso de número 33, ele repete: eu não o conhecia. João sabia por seu pai Zacarias e sua mãe Isabel que Maria e José tiveram um filho que era primo dele, que é o Messias, mas eles cresceram separadamente, nunca haviam se visto antes, não se conheciam. João admite: eu não o conhecia. Como então João o conheceu? Será que João foi a Nazaré, atrás de Maria, para obter informações? Como foi que João foi levado a conhecer Jesus? Ele pesquisou? Ele procurou? Ele concluiu? Não. João declara: aquele Deus que me enviou para batizar com água, ele me disse: aquele sobre quem vires o Espírito descer e permanecer definitivamente. Os tempos dos verbos indicam uma descida e uma permanência finalística para todo sempre. Este é o que batiza com o Espírito Santo. Ele é o batizador. Ele é o Filho de Deus. Então, como foi que João descobriu? Como foi que João conheceu Jesus? Se ele declara: eu não o conhecia. Para dizer: este é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, ele precisava conhecer Jesus, para poder remeter as pessoas a Cristo. Sem isso, ele não poderia. Jesus passaria por ele milhares de vezes, e ele veria um homem, um simples homem, mas saber que aquele homem é o Deus homem,
é o Messias, é o Salvador do mundo, foi mediante revelação. Foi Deus quem acendeu a tocha de João Batista. Ninguém conhece Jesus, a não ser com base na revelação de Deus. Saber que a pessoa de Jesus é a pessoa que tem dupla natureza, a humana, o homem Jesus, e o Deus Jesus, a natureza divina dele. Essa descoberta sobre a identidade divina de Jesus de Nazaré é produto da revelação de Deus. Não é o homem que descobre, não é o homem que deduz, que induz, que pesquisa e que conclui. É uma revelação. Portanto, João diz, no meio de vós está alguém que vocês não conhecem. Eu também não o conhecia, mas mediante a revelação, eu vi com os meus próprios olhos o Espírito de Deus descer, e segundo os outros evangelhos, na forma de pomba, e permanecer. Então foi Deus quem me revelou que Jesus de Nazaré é o Salvador do mundo, o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por isso, ele pôde dizer aos 2 discípulos, este é o Cordeiro de Deus. E os 2 discípulos foram a Jesus e o conheceram. O que foi que André disse para seu irmão? Achamos o Messias. Como assim achamos? Você perdeu algo, você procura algo, e você diz, achei, encontrei. Eles não acharam, foi João Batista quem lhes apontou, quem lhes disse, este é o Cordeiro de Deus. Por isso eles acharam. Não acharam porque procuraram, mas porque tiveram um direcionamento claro, certo, baseado na revelação. Só assim se conhece Deus, com base na revelação. Jesus exultou no Espírito Santo e ele disse, Pai, Senhor do céu e da terra, eu te agradeço. Ele disse, ninguém conhece o Pai, só o Filho. E ninguém conhece o Filho, só o Pai. Portanto, o Pai sabe que Jesus de Nazaré é o Filho de Deus. E é Ele quem revela aos homens que Jesus de Nazaré é o Santo Filho de Deus, a única esperança, o Salvador do mundo. Quando Pedro confessa, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, Jesus diz, Pedro, você é feliz, porque não foi carne, não foi sangue, não foram seres humanos, é o que a expressão idiomática, carne e sangue, significa, não foram pessoas, não foram seres humanos, quem lhes ensinaram quem eu sou. Foi o meu Pai. Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, não foi carne e sangue. Quem te revelou foi meu Pai. Portanto, a certeza de quem Jesus era, que Pedro agora tem e confessa, era produto da revelação de Deus Pai. Conhecer Jesus depende da revelação. Se não for baseado na revelação, ninguém o conhece. Portanto, Deus revelou a João Batista que Jesus de Nazaré era o Salvador. João Batista apontou para Jesus e encaminhou os 2 discípulos a Cristo. André o conheceu e disse, achei, e se eu achei a salvação, o Salvador, então eu vou achar meu irmão Pedro. E o primeiro que ele encontrou intencionalmente foi ele, e disse, achamos. Parece à primeira vista que eles procuraram. Não, eles receberam orientação clara e direta.
e o levou a Jesus. Isso é Operação André. Você encontrou o Salvador, a sua tocha foi acesa, você estava em trevas, agora acenda a outra. Já viu alguém com um palito de fósforo? Acende a vela que está na mão de uma pessoa, agora a outra vela na mão de outra pessoa, ele vai acendendo velas apagadas. Pois é, André acendeu a chama da tocha de Pedro, e Pedro a de milhares de outras pessoas. Será que eu deixarei que essa corrente, esse elo de ligação seja quebrado? Porque Deus teve misericórdia de mim, colocou alguém na minha vida para acender a minha tocha, me tirar das trevas, me ensinar quem é Jesus, e eu agora permanecerei calado. Eu, aceso, deixarei outros em trevas, e não os levarei a Cristo. A Operação André, meus irmãos, não é uma atividade para alguns membros da igreja, é para todos os membros da igreja, até para os que têm dificuldade. Um irmão me ligou na sexta dizendo: pastor, preciso de alguém hoje. Minha casa terão pessoas esperando o estudo da Operação André. Ele abriu a casa, ele convidou pessoas e, por não se sentir à vontade para ministrar o estudo, convidou alguém para fazer isso. Ele está fazendo a obra? Sim. Agora, os irmãos observem, verso 43 agora. No dia seguinte, Jesus decidiu ir para a Galileia, e encontrando Filipe, irmãos, Jesus está no sul, ele vai para o norte, ele toma uma decisão, encontrando Filipe, não acidentalmente. Você vai no centro, você está andando pela rua e você encontra a irmã ou irmão, cumprimenta, bate um papinho, vai embora, acidentalmente. O texto, os verbos não indicam que foi um encontro acidental, foi intencional, foi proposital. Na decisão de ir para a Galileia, Jesus sabia que no caminho, e pelo caminho que ele passaria, ele encontraria, não diz quando nem onde, mas encontrando Filipe, ele disse: segue-me. E Filipe se tornou um apóstolo. Agora, os irmãos, vejam, Jesus acendeu a tocha de Filipe, ao convidá-lo para segui-lo. E o que Filipe fez? Filipe, verso 44, era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou Natanael. Olha lá, olha, irmãos, o círculo, olha o elo. Jesus encontra Filipe, Filipe encontra Natanael. Quem encontra o Salvador, ou quem é encontrado pelo Salvador, e se satisfaz, porque ele disse: quem crê em mim, nunca terá sede. Quem vem a mim, nunca terá fome. Cristo satisfaz, Ele é o pão da vida, Ele é a água viva, Ele é a ressurreição e a vida, Ele é a porta para o céu, Ele é o bom pastor, Ele é a nossa esperança. E se você encontrou nele, porque foi encontrado por Ele primeiro, então, encontre outras pessoas. Filipe encontrou Natanael, e sabe o que ele disse? Achamos aquele de quem Moisés escreveu. Achamos como? Foi Jesus quem o encontrou, quem o achou. Mas ele não está errado ao dizer: eu achei. Eu achei porque fui achado. Eu encontrei porque fui encontrado. É assim. A iniciativa é divina. É Deus quem põe pessoas no nosso caminho, na nossa vida. É Deus quem direciona os missionários para os países que Ele quer, para as cidades que Ele quer. A evangelização tem a superintendência sobrenatural do Espírito, que decide quem vai pregar, para quem vai pregar,
quando e onde. É soberania. Mas quem é encontrado, encontra outros. Eu não posso conter comigo a esperança da vida eterna e calar-me. É egoísmo, é falta de amor. Não deixe de evangelizar com a desculpa, eu não sei falar, eu sou encabulado. Ok, nem todo mundo é extrovertido. Mas você tem casa, você pode abrir a sua casa, você tem amigos não crentes, parentes não crentes, você tem na igreja um irmão que tem desenvoltura para dar um estudo bíblico, faça a sua parte, evangelize, fale de Cristo. Você foi encontrado, agora encontre os que precisam. Natanael, meus irmãos, nunca havia visto Jesus. Natanael estava debaixo da figueira. O texto não diz, mas provavelmente ele estava num profundo momento de comunhão, orando, pedindo a Deus, o Messias, o Salvador do mundo. E quando Natanael, conduzido por Filipe, encontra Jesus, Jesus deixa claro que já o conhecia, embora ele não o conhecesse. E Jesus disse: este é um verdadeiro israelita, em quem não há fingimento. De acordo com os conhecedores da língua grega, tem um jogo de palavras aqui, que no português não dá para perceber. Nós sabemos que Jacó é o enganador, é o fingido, é o suplantador desonesto. É isso que Jacó é. Israel é príncipe de Deus. Quando Deus transformou Jacó, o caráter dele, o coração dele, Deus trocou-lhe o nome. E ele passou a se chamar Israel. O que o texto original está dizendo é, ele não tem nada de Jacó, e ele tem tudo de Israel. Ele é um verdadeiro israelita. Ele é um convertido, é uma pessoa salva, é um israelita íntegro, é um homem temente a Deus. Nele não há fingimento, não há engano, não tem nada de Jacó nele. Nele tem Israel. Ele é um verdadeiro judeu piedoso. E Natanael se espanta, dizendo: eu não te conheço. De onde o Senhor me conhece? E Jesus disse: eu te vi debaixo da figueira. E só porque Jesus disse isso, Natanael disse: tu és o rei de Israel, tu és o filho de Deus. Por quê? Porque debaixo da figueira, provavelmente, o texto não diz isso, provavelmente Natanael estava orando, buscando, adorando, pedindo a Deus o Salvador, pedindo o Messias, a esperança de Israel. E quando Jesus disse: eu te vi debaixo da figueira, Natanael entendeu: esse homem conhece a minha alma, ele conhece as minhas orações, ele é o Filho de Deus. Mas como ele pôde confessar isso? Porque Filipe, que foi encontrado intencionalmente por Jesus, não guardou consigo a bênção. Ele foi encontrar Natanael, e Natanael, com certeza, encontrou tantas outras pessoas. Meus irmãos, Deus acendeu a tocha de João. João acendeu a tocha dos 2 discípulos, um deles André. André intencionalmente acendeu a tocha de Pedro, e Pedro de milhares de pessoas. Jesus acendeu a tocha de Filipe, e Filipe acendeu a tocha de Natanael. Será que o fogo de Deus chegou a você, acendeu a sua vida? Ele disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida, a luz que vivifica, que salva. Se Deus acendeu você, você estava em trevas, agora você tem a luz da vida, que é Cristo. Você deixará essa luz brilhar em você, mas não acenderá outros que estão em trevas, na perdição.
sem Deus e sem salvação. A Operação André, meus irmãos, é para que cada um de nós entenda que nós somos responsáveis por aquelas pessoas do nosso convívio, vizinhos, parentes, colegas de faculdade, de escola, colegas de trabalho. Os missionários vão onde nós não vamos. Eles estão distantes de nós, mas somos tão responsáveis por eles quanto os que estão sob a nossa influência. Por isso nós damos uma oferta e oramos para que os vocacionados, eles procurem nos países, nos estados, nos municípios. Nós estamos lá, através das nossas ofertas e orações. Mas quem será o veículo? Quem será o instrumento para o seu vizinho, para o seu parente? É você. Tente entrar num condomínio, de casa em casa, para falar de Cristo. Vão deixar? Não. Mas você mora lá dentro. Então você é a luz que está ali. Acenda as outras tochas apagadas. Coloque sua vida à disposição de Deus. Mas você precisa dizer: achamos. Você tem certeza que encontrou o Filho de Deus? Ele é a sua vida? Ele realmente é o seu Senhor? Você é uma pessoa convertida, transformada? Você tem testemunho para dar, para dizer: o Jesus que eu encontrei, que me encontrou, Ele me salvou. O que os seus amigos, o que eles veem em você? Veem um caráter íntegro, reto, uma conduta reta de uma pessoa que não é perfeita, mas que demonstra pelas suas atitudes que é uma pessoa digna, não porque é inerentemente, mas porque foi transformado pelo poder de Deus. Então, faça a Operação André. Pastor, ainda dá tempo? Dá tempo. Abra a sua casa, convide, seja bênção. Nós vamos partir desse mundo. Eu tenho dito, seria melhor quando nos colocarem no caixão, pelados, porque até a roupa que vai apodrecer conosco podia ser dada para alguém. Você não vai levar nada, até a roupa vai apodrecer. Tudo que você comprou, tem e é, vai ficar. Só entra no céu os salvos. Se Deus te usar para salvar uma vida, essa você leva para o céu com você. O resto fica tudo. Então, queridos irmãos, não nos deixemos envolver por esse mundo, seduzir por esse mundo, ficar preocupados. Você tem problema? Eu também tenho. Os nossos problemas nos atormentam? Sim. Os nossos problemas nos entristecem? Sim. Mas existem outras pessoas. E se nós deixarmos que a nossa luta, a nossa tribulação nos cale, nós não seremos úteis para Deus. Então, mesmo sofrendo, mesmo com tribulação, coloque-se nas mãos de Deus, para Deus salvar vidas. E lembre-se, você não salva, é Ele quem salva. Faça a sua parte. Leve as pessoas a Jesus e deixe que Ele e ela se entendam. O Senhor é quem faz a obra. Então, não fique preocupado. Será? Isso não é da nossa competência. O que nos compete é convidar, fazer o estudo bíblico. Isso é da nossa competência. A competência de tocar o coração, converter o pecador, é da competência divina. Cada um no seu lugar. Vamos dar conta do que nos compete, porque o soberano Senhor dará conta do que lhe compete. Quero pedir a você para abaixar a sua cabeça, fechar os seus olhos. Você está evangelizando? Se você não está, diga a Deus, me tira
desse marasmo, me tira desse egoísmo, de não me preocupar com o destino eterno dos outros. O Senhor teve misericórdia de mim, ó Deus, eu quero levar pessoas ao Teu Santo Filho Jesus. Me ajuda, com toda a minha dor, com a minha tristeza, com os meus problemas, mas eu não quero ficar engessado, algemado por isso. Eu quero ser bênção, eu quero ser instrumento de salvação. Ore ao Senhor nesse momento.